A paz do Senhor, meus amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui dando início à nossa 22ª aula em nosso canal Descomplicando a Escatologia. E eu já quero aqui começar agradecendo, né? Já estamos com mais de 200 inscritos em nosso canal. Eu quero agradecer a você que tem curtido, que tem compartilhado o nosso material, né? Que Deus continue te abençoando a sua casa, abençoando a sua família, e estamos juntos, né? Vamos continuar juntos aprendendo a palavra do Senhor. Eu gostaria de começar a aula de hoje mostrando alguns materiais que eu utilizo para estar preparando as minhas aulas, né? Também talvez você queira estar aprofundando um pouco mais no conteúdo da escatologia, e tem aqui 3 livros que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse primeiro, ele é Manual de Escatologia, de White Pentecost. Ele é um livro muito bom, ele fala tudo sobre escatologia. Também um outro livro que tem me ajudado muito é esse aqui, ele é Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Ele é um livro muito bom, fala bastante sobre o assunto que nós temos estudado. E o terceiro livro é esse aqui, que fala sobre o final de todas as coisas, né? Então esses 3 livros têm me ajudado, tenho aprendido muito através deles, e eles são minha base de consulta, né? E o principal, né, que não poderia faltar é a palavra do Senhor, né? A Bíblia. Sem ela, né, não tem como. Então a nossa base é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas então, para darmos início à nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre quando acontecerá o milênio, né? Talvez você tenha dúvida, você já deve ter ouvido falar sobre o milênio, mas nós falaremos sobre quando acontecerá o milênio. E também falaremos hoje sobre alguns posicionamentos sobre o arrebatamento. Falaremos sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, o arrebatamento mesotribulacionista e o arrebatamento pós-tribulacionista. Também falaremos sobre o amilenarismo, essa posição quanto ao milênio. Falaremos sobre o pós-milenarismo e vamos finalizar falando sobre o pré-milenarismo. Então talvez você tenha dúvida, alguém já tenha comentado sobre isso com você, e hoje, né, eu espero que nós possamos tirar todas essas dúvidas juntos aqui em nossa videoaula. Então, começando aqui a nossa videoaula, a primeiro ensino que eu gostaria de passar para vocês é quanto às diferentes posições sobre o arrebatamento. Né, nós sabemos, né, nós que estamos estudando escatologia, né, que todas as profecias bíblicas elas têm se cumprido. Nós lemos lá o Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde fala sobre guerra, rumores de guerra, fome, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, o esfriamento do amor. Tudo isso já tem se cumprido em nossos dias, né? E aqui o próximo evento que irá acontecer será o arrebatamento da igreja. Agora, existem várias posições quanto ao arrebatamento da igreja, né? Nós defendemos a posição pré-tribulacionista, né? Que o arrebatamento da igreja, que vai ser o próximo evento profético, acontecerá antes da grande tribulação. Então a primeira coisa, a igreja é arrebatada, vai passar pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, e após isso é que vai acontecer a grande tribulação, que vai durar 7 anos. Mas também tem algumas pessoas que defendem a visão mesotribulacionista. E o que vem a ser a visão mesotribulacionista? Né? Quando você ouvir falar em mesotribulacionismo, quer dizer que a igreja, essas pessoas acreditam que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, que a igreja passa pelos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, e na metade ela é arrebatada e não passa pela segunda parte. E também tem uma terceira visão, né, que é a visão pós-tribulacionista. Esses que defendem essa visão pós-tribulacionista, eles acreditam que a igreja passa por toda a grande tribulação, que são 7 anos, e somente após a grande tribulação é que a igreja seria então arrebatada. Mas nós ficamos, né, com a visão
pré-tribulacionista. Nós vemos várias vezes a Bíblia falando, né, quando Deus ele livra o seu povo de um juízo. Nós vemos no caso de Noé juntamente com a sua família, né, quando foi acontecer o dilúvio, Deus ali primeiramente tirou a família de Noé juntamente com Noé, para depois então trazer o dilúvio. Nós podemos ver na destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, né, quando Deus ali ele tira Ló juntamente da sua família da cidade primeiramente para depois destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Nós podemos ver também nas pragas do Egito, né, entre a 9ª e a 10ª praga, Deus manda que o povo de Israel deveria pegar um cordeiro macho de 1 ano, sacrificar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro sobre as portas que estivessem ali nos umbrais e nas vergas, o sangue do cordeiro, né, essa casa, quando passasse o anjo destruidor, não morreria os primogênitos. Então nós vemos, né, como Deus ele livra o seu povo antes de trazer um juízo coletivo. Então a visão, né, que nós temos, a posição quanto ao arrebatamento da igreja é que ele vai ser pré-tribulacionista, antes da grande tribulação. Vamos passando aqui agora, como eu falei para vocês também no início, existem também diferentes visões sobre o milênio, né? Diferentes posições como que acontecerá o milênio. E essa primeira visão que eu gostaria de passar para vocês aqui é a visão do amilenarismo. O que quer dizer amilenarismo? Amilenarismo, as pessoas que acreditam nessa visão, acredito que não ocorrerá milênio, que é sem milênio. Falo que não haverá nenhum reino literal na Terra. O que eles acreditam? Eles acreditam que o milênio é simbólico, né? Que ele não existe. Eles acreditam que Jesus ele morreu na cruz, após isso, né, estamos passando por um milênio simbólico, e após esse milênio simbólico, então, que vai acontecer a volta de Jesus, e após a volta de Jesus, o juízo final. Essa é a posição defendida pelos amilenaristas. Nós vamos ver agora uma segunda posição. Essa segunda posição fala sobre o pós-milenarismo, né? Aquelas pessoas que acreditam na visão pós-milenarista. E o que eles acreditam, os pós-milenaristas? Eles declaram que o retorno de Cristo se dará depois do milênio, né? Então eles falam que Jesus ele não volta antes. Essa visão que eles têm é que aqui o milênio será os últimos 1000 anos da presente era, né? Então os últimos 1000 anos antes da volta de Jesus já seria o milênio, né? Que seria, a terra seria restaurada durante esses 1000 anos, teria um tempo de paz, né? Porém essa visão ela já perdeu muitos adeptos, né? Por conta das 2 guerras mundiais que tivemos, né? A gente vê que cada vez mais está piorando a situação. Então essa visão ela começou muito bem, mas cada vez mais ela está perdendo, né, seguidores. E agora que eu queria passar para vocês é a terceira visão, que é a visão que nós acreditamos, né? A visão baseada na Bíblia, né? A maioria dos cristãos, principalmente os pentecostais, nós temos essa visão. A visão o quê? Pré-tribulacionista, né? Então, quanto ao arrebatamento, nós somos pré-tribulacionistas. E quanto ao milênio, nós somos pré-milenaristas. E o que isso quer dizer? Aqui eu já trouxe, eu gosto muito desse slide aqui, porque ele demonstra praticamente tudo o que vai acontecer com a igreja e também com aqueles que não aceitarem a Cristo, né? Com aqueles que não servirem a Cristo e também com o povo de Israel. Então a primeira coisa, essa parte aqui em vermelha, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Eu e você hoje estamos no tempo da graça, ou seja, a era da igreja. Após aqui a morte de Jesus, quando ele morre, ele envia ali o Espírito Santo e a partir de então começa a igreja. E nós estamos hoje aqui nos últimos dias da igreja na terra. Qual que será então o próximo evento escatológico que irá acontecer? O próximo evento será o arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento aqui será só para a igreja. Jesus ele vem, né, nos ares e a igreja sobe para o encontro com Jesus. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e depois nós os vivos seremos transformados juntamente com ele e estaremos
a nos encontrar com o Senhor nos ares, sobre as nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Nessa visão, isso fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. Após o arrebatamento, a igreja ela passa pelo tribunal de Cristo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e também vai passar pelo julgamento das obras, que está em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10, que fala sobre as obras de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, feno e palha, e também sobre o fogo que vai estar diante do altar, que vai estar ali consumindo aquelas obras. E após então o tribunal de Cristo, para a igreja, acontecerá as bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7, versículo 8 em diante. E aqui que seriam as bodas do Cordeiro? Seria o casamento, da noiva com o noivo. Então seria o momento ali do casamento, de Jesus com a sua igreja. E após então as bodas do Cordeiro, a igreja ela desce então juntamente com Jesus para a batalha do Armagedon. Isso aqui é o que vai acontecer com a igreja, na visão pré-tribulacionista. Porém, aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não fazem parte da igreja verdadeira, eles passarão aqui por esse período que é chamado de a grande tribulação, que durará 7 anos, dividido em duas partes. Uma primeira parte, o anticristo faz uma aliança com o povo de Israel. Na metade da semana ele quebra a aliança e começa a perseguir o povo de Israel, até que acontece aqui no final a batalha do Armagedon. Após a batalha do Armagedon, como estudamos na última aula, acontecerá o julgamento das nações. Falamos sobre a última aula, sobre a separação dos bodes, das ovelhas, aqueles que vão ficar à direita, aqueles que vão ficar à esquerda. E ali então vai acontecer a prisão de Satanás, que vai durar 1000 anos, e ele vai ser preso no começo do milênio, e após isso então vai começar o milênio. O milênio será 1000 anos do governo de Cristo aqui na terra. As alianças abraâmicas, a aliança davídica, tudo isso irá se cumprir no milênio. Será um tempo de paz, onde o próprio Jesus estará governando em Jerusalém. Aqueles que passaram aqui pela grande tribulação, os judeus que passaram, eles vão estar vivendo no milênio. Também aquelas nações que não tiverem a marca da besta, aqueles que forem as ovelhas, também estarão no milênio. E nós, a igreja, seremos reis e sacerdotes juntamente com Cristo no milênio. Estaremos reinando com ele no milênio. Após o milênio, Satanás ele é solto, e ele vai acontecer então a batalha de Gog e Magog, e após isso acontece ali a batalha final. Satanás ele vai lá para o lago de fogo e enxofre, e depois tem o juízo final, o juízo do trono branco, e por último o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Amém, meus amados? Então na nossa próxima aula nós estaremos falando sobre a restauração do planeta. Isso acontecerá, a restauração do planeta acontecerá no milênio. Amém? Então espero que nós possamos ter aprendido. Não esqueça de curtir essa aula, esteja compartilhando, se inscreva em nosso canal Descomplicando a Escatologia, e que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, e lhe dando sabedoria e sede e fome pela palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus.